Não temas, crê somente. A leitura do nosso devocional de hoje é lá no Evangelho de Marcos, capítulo 5, versículo 35 e 36. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o líder da sinagoga, e disseram: "A tua filha morreu. Por que ainda incomodas o mestre?" Jesus, porém, ignorou essa notícia e disse ao líder da sinagoga: "Não temas, crê somente." Jesus havia acabado de voltar de Gadara, onde havia libertado o endemoniado de Gadareno. Ele chega em Cafarnaum, na beira do mar, e está cercado pela multidão. No meio desse caos, duas histórias de desespero absoluto se cruzam, provando que para Deus não existe tarde demais. Jairo não era um homem qualquer. Ele era o chefe da sinagoga, um homem de status com uma reputação a zelar. Mas naquele dia, a sua posição não valia nada diante da circunstância que ele estava enfrentando. Em casa, sua filha de 12 anos estava dando os últimos suspiros. Desesperado, Jairo abre caminho pela multidão, cai aos pés de Jesus e implora para que Jesus vá até a sua casa e cure sua amada filha. Ele não pede com a autoridade de um líder, ele implora com a alma de um pai que vê Jesus como a única esperança. Jesus se prontifica aí. Há esperança. O mestre está a caminho. Porém, no meio do caminho, algo acontece. Enquanto a multidão apertava o mestre, uma mulher que sofria há 12 anos com uma hemorragia, que já havia gastado tudo que tinha com médicos, vê que o mestre estava passando por ali. E também vê em Jesus a sua única esperança. Provavelmente fraca em seu corpo físico, mesmo assim aquela mulher entra no meio da multidão e toca na orla do manto de Jesus. E imediatamente ela é curada. O relógio de Jairo está correndo. Cada segundo é vital para salvar a sua filha. Mas Jesus para no meio do caminho. Ele para curar, para ouvir, para restaurar a alma e a dignidade daquela mulher. Enquanto Jesus falava com ela, o pior pesadelo de Jairo acontece. Um mensageiro chega e diz as palavras que ninguém quer ouvir. Jairo, a tua filha morreu. Porque se ainda incomoda o mestre? Imagina o silêncio que caiu sobre Jairo. O mundo parou. Ele deve ter perdido o chão naquela hora e um frio deve ter invadido a sua alma. As lágrimas provavelmente encheram seus olhos. O tarde demais tinha chegado. Sua filha havia partido. Jesus, porém, ignora a notícia da morte, olha nos olhos de Jairo e diz a ele: "O que diz para mim e para você hoje? Não temas, crê somente." Ao chegar na casa de Jairo, havia gritos e prantos. Jesus entra no quarto onde estava a menina e ele vê seu corpo imóvel. Ele segura a mão fria dela e diz: "Talita cumi", que significa: "Menina, eu te digo, levanta-te." No mesmo instante, a vida retornou. Onde havia luto, houve alegria. Para a gente pensar no dia de hoje, Jesus não nos abandona durante o tempo da espera. Enquanto Jesus curava a mulher no caminho, Jairo teve que esperar. Às vezes Deus está operando um milagre na vida de alguém que está do nosso lado, enquanto nós estamos aguardando o nosso milagre. Isso não significa que Deus esqueceu de nós. Assim como Ele estava ao lado de Jairo, Ele continua ao seu lado, no caminho do milagre. A palavra final não é a notícia que chega. A palavra final é a palavra que sai da boca de Jesus. O mensageiro trouxe a notícia, mas Jesus trouxe uma palavra que convidava Jairo a crer no impossível e não temer. Não deixe que as circunstâncias atuais falem mais alto que a voz do Senhor. Se apegue nas palavras de Jesus. Às vezes a fé exige que a gente ignore o barulho da incredulidade. O texto nos conta que Jesus mandou sair do quarto todos os que duvidavam e choravam sem esperança antes dele realizar o milagre. Para viver o extraordinário de Deus, você vai precisar fechar os ouvidos para o pessimismo ao seu redor e se cercar de gente que decide crer junto com você que o impossível vai acontecer. Amém? Que você possa receber essa palavra no seu coração, que ela possa gerar fé no seu e no meu coração, no nosso coração. Que nós venhamos crer, somente crer e não temer.
as más notícias, talvez uma notícia de um desemprego, talvez a notícia de uma enfermidade, talvez uma notícia que às vezes a gente não espera, mas nós precisamos crer e nos cercar de gente que crê nessa hora e confiar que Deus está conosco, assim como Ele continuou do lado de Jairo, enquanto Ele operava um milagre no meio do caminho, Ele continuou junto com Jairo. Ele ficou junto com Jairo e ministrou ao coração de Jairo uma palavra que o convidava a crer, mesmo contra toda a circunstância. E eles viram a glória de Deus se manifestando diante dos seus olhos. Em nome de Jesus, que essa fé gere, que essa palavra gere fé no nosso coração. Em nome de Jesus, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, nós queremos te agradecer por essa palavra tão linda, tão poderosa, Senhor, tão profunda. O Senhor é o Deus que nos vê, o Senhor é o Deus que nos socorre, é o Deus que continua do nosso lado quando as circunstâncias estão contrárias, é o Deus que opera do nosso lado, Senhor, do lado na vida das pessoas que estão à nossa volta. Quando nós decidimos buscar o Senhor, talvez essa busca vai trazer um milagre, vai propiciar um milagre, uma atmosfera de milagre na vida de outras pessoas, só porque nós decidimos buscar o Senhor também. Pai, mas nós temos que crer, Senhor, que ainda que temos que esperar o processo do milagre, Senhor, o Senhor está do nosso lado durante esse processo. Senhor, em nome de Jesus, que essa palavra seja vivificada no nosso coração. Senhor, em nome de Jesus, que sejamos levados, Pai, a não temer, mas crer somente. Crer somente, Senhor, em Ti, nas más notícias, nas circunstâncias à nossa volta. Talvez, Senhor, no barulho da incredulidade que às vezes sai dos lábios de pessoas que a sua fé está esmorecida, Senhor. Deus, em nome de Jesus, silencia toda voz, Senhor. Faz silenciar e calar toda voz que não seja a sua, Senhor. Nós decidimos nos apegar nas suas palavras, nas suas promessas. Nós nos apegamos em Ti, Senhor Jesus, em Ti. E nós cremos, Pai, que veremos a glória do Senhor se manifestar. Nós cremos, Pai, que o Senhor pode mudar toda a circunstância, Senhor. Não há impossíveis para Ti. E nós depositamos a nossa esperança no Senhor. Nos apegamos nisso, Senhor. Nessa hora, nesse momento, nesse dia, Senhor. Que essa pessoa que está ouvindo o devocional, ela possa ser ministrada em sua fé nesse dia. Nesse momento, Pai, que ela tenha sua fé aumentada. E que o Senhor repreenda toda a incredulidade, Senhor, do nosso ser. No nome de Jesus. Em nome de Jesus, Pai. Amém e amém. Que Deus abençoe o seu dia, que Ele abençoe a sua vida, a sua família, que você possa confiar e se apegar nas palavras de Jesus e não nas más notícias e não na opinião daqueles que não creem. Fique com as palavras de Jesus. Não temas, mas crê somente. Amém? Até o nosso próximo devocional. Deus abençoe sua vida.